Olá, pessoal. Nós refletiremos agora sobre o uso das vírgulas nessa questão, ok? Muitos pensam que o uso da vírgula é algo tranquilo, a vírgula é usada para uma pausa breve e por aí vai. Lê do engano. Para o uso efetivo da vírgula, é necessário que o candidato tenha noções muito claras e muito organizadas de sintaxe da língua portuguesa, ou seja, de como os elementos dentro dos períodos e dentro das frases se organizam. E a prova vai cobrar do candidato alguma explicação e alguma noção do porquê do uso da vírgula em cada contexto, ok? Então a gente vai apresentar aqui, eu vou apresentar a vocês um exemplo de questão de uma prova que é relativamente fácil, ok? Mas nós vamos aproveitar as opções que não são as opções corretas para refletir um pouquinho sobre o uso das vírgulas. Então vamos lá. Fio remendado, geladeira encostada na parede, ar-condicionado com filtro sujo. Ali é ar-condicionado, saiu ar-condicionada. Desculpem por esse errinho de digitação. Continuando. Nessa frase, a vírgula é empregada para separar elementos de idêntica função. Ou seja, vamos entender isso. O que são elementos de idêntica função? Fio remendado, geladeira encostada na parede, ar-condicionado com filtro sujo. Então eu tenho aqui um substantivo sendo caracterizado de alguma forma, né? Então, fio estava como? Remendado, vírgula. A geladeira estava de que forma? Na parede. Então, eu tenho um substantivo e eu tenho alguma coisa que está qualificando, caracterizando esse substantivo. Ar-condicionado com filtro sujo. Então, ar-condicionado substantivo com filtro sujo está caracterizando. Então, eu tenho três elementos com a mesma função sendo separados por vírgula. A questão quer saber o quê? Em que alternativa ocorre essa separação de elementos idênticos também? Então, vamos dar uma lida aqui. Letra A. Muitos cidadãos cariocas querem se desfazer dos dejetos de maneira correta, mas desconhecem as opções existentes. Então, aqui duas orações, ok? Separadas por vírgula. E aí a gente vai entender depois o porquê que isso acontece. Letra B. A cada dia, por exemplo, são desperdiçadas mais de 3 toneladas de comida. Eu tenho esse por exemplo aqui, que é uma expressão explicativa. Então, sempre que eu tenho no meio do meu período, no meio da minha oração, uma expressão de explicação e tudo mais, ela sempre vai vir por vírgulas, ok? C. Em média, um carioca joga na lixeira a cada ano o equivalente a 8 vezes o próprio peso. Aqui eu tenho uma relação mais complexa do uso da vírgula, porque essas expressões aqui, em média e a cada ano, estão deslocadas da sua posição normal na oração. Então, por isso que elas estão entre vírgulas. E vamos ver também daqui a pouquinho por que isso acontece. E, finalmente, a nossa última opção: plástico, alumínio, metal, vidro e papel devem ser devidamente separados e entregues em um ponto de coleta seletiva. Então, eu tenho plástico, alumínio, metal e vidro. São todos substantivos, então, com certeza, né, a vírgula está sendo empregada para separar esses elementos de idêntica função. Então, seria uma questão relativamente tranquila de se resolver. Marcaríamos a letra D e ok. Mas vamos lá. Letra A. O porquê que a vírgula é empregada? Muitos cidadãos cariocas querem se desfazer dos dejetos de maneira correta, mas desconhecem as opções existentes. Então, eu tenho essa vírgula aqui que está marcando a fronteira entre duas orações e marcando o início de uma oração adversativa. O mais
introduz uma oração adversativa, ou seja, uma relação de oposição de ideias. Então, muitos cidadãos querem desfazer dos dejetos de maneira correta, desconhecem as opções existentes. Então, eu tenho uma relação aí de oposição, de contraste, de adversidade. E eu tenho o conectivo mais que introduz essa relação. Então, o mais pode ser substituído por porém, contudo, entretanto, todavia, não entanto. Então, quando a gente tem uma relação de adversidade, de contraste entre orações, a gente emprega a vírgula, ok? Então, separar orações coordenadas adversativas. Fui ao hospital, porém não consegui atendimento. Fui ao hospital, uma situação. Não consegui atendimento, né? É uma relação de contraste. Se eu fui ao hospital, era para eu ter conseguido atendimento, né? Porém, não consegui. Então, uma relação de adversidade, eu introduzo a vírgula. E também as orações coordenadas conclusivas, né? Estudei muito, logo passei no concurso. Estudei por isso, passei no concurso. Estudei muito, passei, pois no concurso. Esse pois aqui como pois conclusivo, né? A gente tem o pois conclusivo e o pois explicativo, que é uma outra coisa, e isso a gente vai poder ver num resumo futuro aí da plataforma, ok? A letra B se justifica por esse uso de vírgulas aí, separando essa expressão explicativa. A cada dia, por exemplo, são desperdiçadas mais de 3 toneladas de comida. Então está separando as expressões de explicação, correção, continuação. Tem outro exemplo: sairá amanhã, aliás, depois de amanhã. Então, sempre que nós tivermos expressões dessa natureza no meio das orações, elas vêm por vírgulas, ok? E a nossa última análise é a letra C. Em média, um carioca joga na lixeira a cada ano o equivalente a 8 vezes o próprio peso. O que acontece? A ordem canônica da oração é o quê? Eu tenho um sujeito, o verbo e depois todo o complemento. Quando eu tenho uma inversão desses lugares, eu preciso colocar entre vírgulas, usar a vírgula para poder indicar que aquele elemento está deslocado da oração. Então, né, um carioca joga na lixeira equivalente a 8 vezes o próprio peso, em média, a cada ano, seria a ordem canônica, ou seja, a ordem tradicional da oração. Mas, e a cada ano, que é um advérbio de tempo, sempre fica ao final da frase. Olha o que acontece quando a gente mexe com essa ordem. O a cada ano precisa vir entre vírgulas. Um carioca a cada ano joga na lixeira o equivalente, nananana. A cada ano, em média, um carioca joga na lixeira, nananana. Outro exemplo: um carioca joga na lixeira a cada ano o equivalente, em média, a 8 vezes o próprio peso. Ou seja, a gente pode brincar de fazer novos arranjos nas frases com elementos que sempre viriam ao final da frase, após o sujeito e após o verbo. E aí eu preciso, quando eu mexo nessa ordem, inverto, trazer esses elementos por vírgula, ok? Plástico, alumínio, metal, vidro e papel seria, né, a nossa resposta correta. Como amar, perdoar, honrar e respeitar são os nobres. Eu estou separando por vírgulas elementos da mesma natureza, ok? Então a letra D é a nossa resposta correta. Até a próxima!